Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de ciências, nós vamos falar sobre os cuidados com o solo. O solo, sofre um desgaste natural, provocado pelas ações dos ventos, das chuvas, da temperatura, entre outros. Esse processo ele é chamado de erosão. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês, tá bom? Aí eu coloquei aqui, ó, erosão. É um processo de desgaste do solo. É um processo de destruição. É um processo que ocorre que acaba fazendo o quê? Não, é um processo que ocorre que acaba acontecendo o quê? O desgaste do solo. Muitas das vezes a destruição desse solo. Entendeu? As atividades humanas, que elas têm provocado, esse desgaste do solo, Então, como a criação de animais, falei para vocês, que as atividades humanas, têm feito acontecer esses desgastes do solo, que é como a criação de animais, o cultivo de plantas, tá bom? Construções de cidades desordenadas, eles construam de várias cidades, de várias casas, desordenadamente, tem feito ocorrer a destruição, o desgaste do solo, tá bom? O desmatamento, aqui eu coloquei aqui até de verdinho, olha, que é uma coisa muito séria, e as queimadas de vegetação para a formação de pasto também tem deixado o solo menos protegido e com maiores possibilidades de quê? Da erosão, do desgaste dele, tá bom? O desmatamento, tá bom? As queimadas de vegetação para pasto também tem deixado, esse solo menos protegido, E com maiores possibilidades de acontecer o quê? A erosão, tá bom? E aí vai ter algumas fotos no livro de vocês, que aí relata, momentos de queimada, de destruição mesmo do solo, que é muitas das vezes para ser feito o quê? A formação de pasto, As queimadas, da vegetação para a formação de quê? De pastos. Então, aumenta sim a possibilidade, de a gente ter uma erosão, que é esse desgaste do solo, tá bom? Uma outra coisa, a produção de lixo, esses são alguns fatores, A produção de lixo exagerada, é um dos principais responsáveis pela poluição desse solo. Tá bom? A produção de lixo exagerada. A gente acaba produzindo bastante lixo. E aí, muitas das vezes, a gente acaba jogando em lugares errados, não corretos. Então, isso é um dos principais responsáveis pela poluição do nosso solo, tá bom? E durante o processo de decomposição dos lixos, dos restos de lixo, ocorre a produção do chorume. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o chorume agora, tá bom? Aí eu botei aqui, ó, o chorume é um líquido escuro, tá bom? Ele é um líquido escuro. E a cor dele parece mais uma cor preta, É bem escura mesmo. E com um forte odor. Ele penetra no solo, causando a sua contaminação, tá bom? Por conta do processo de decomposição do lixo, resto de alimentos, ocorre um chorume, que é esse líquido escuro e com forte odor. E ele acaba penetrando aonde? No solo, Ele acaba passando pelo solo. E aí acaba causando o quê? A sua contaminação, tá bom? Mas outra coisa também, a aplicação de inseticidas, Eu não coloquei nenhum cartazinho sobre isso, porque é inseticida mesmo que a gente coloca, E
agrotóxicos nas atividades agrícolas, aquilo que a pessoa vai colocando para, às vezes, muitas das vezes, expulsar, né, insetos ou algum verme, né? Também pode alterar a composição do solo e contaminá-lo, né? Esses produtos são altamente prejudiciais à saúde das pessoas, porque muitas das vezes quem vai lá colocar colocar agrotóxicos ou inseticidas, né, que a gente sabe que inseticidas é aquele negócio que é muito forte, né, que acaba que a gente usa, inseticida é aquilo que a gente usa para matar formiga, né, animais, formiga e insetos, né, nessa casa. E a gente, não sei se vocês já viram, que as pessoas que vão colocar agrotóxicos, né, nas plantas, né, esqueci o nome, acabei de esquecer o nome, na agricultura, né, esqueci o nome. As pessoas que vão colocar agrotóxico na plantação, viu? Eu lembrei. Eles usam a máscara, né? Aquela roupa que protege o corpo, protege os olhos, né? Porque é autoprejudicial, tá bom, gente? À saúde das pessoas. Então, hoje foi isso, nós falamos sobre os cuidados com o solo, né, que a gente não pode deixar de cuidar do nosso solo. E a gente pode ajudar em que parte que a gente pode ajudar o nosso solo? Qual parte que a gente pode ajudar nesse cuidado com o solo? Na parte do lixo, jogando o nosso lixo no lugar correto, né, evitando a poluição, né, desse solo. Entenderam? E aí a gente precisa entender, a gente precisa reconhecer a necessidade de a gente conservar, né, o solo, porque é muito importante, né, para a vida dos animais, do ser humano, tá bom? Dos seres vivos. E então é isso, né? A aula de hoje foi essa. Qualquer dúvida vocês podem colocar na plataforma, tá bom? Estou aqui para atender vocês. Um beijo, fiquem com Deus.